cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso este nome é, maior que tudo ele é. Poderoso este nome é, nome de Jesus. Poderoso este nome é, o nome de Jesus. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. A igreja declara nessa noite, porque a igreja temor mas eu que a minha está que vive. A sua vida, a tua vida está nas mãos do Senhor. Hoje estamos aqui no culto de Santa Ceia, irmãos. É um culto, todos os cultos são importantes, mas o culto de Santa Ceia é um culto a qual que para mim, eu não sei para os irmãos, é um culto a qual tem um peso a mais. Tem um peso a mais porque é um culto a qual traz a nossa memória, traz a nós o que Jesus fez por nós. Traz a nossa lembrança o que foi a crucificação, a trajetória de Jesus pelas nossas vidas. Por você estar aqui nessa noite é porque Jesus ele pagou o preço de sangue para você estar sentado aqui nessa noite.
para você estar aqui glorificando ou respirando, por você ter acordado, na verdade, é porque o Pai pagou o preço de sangue naquela cruz. Abra suas Bíblias em Mateus 27. E 27. Mateus capítulo 27, versículo 27. Em seguida, os soldados do governador conduziam Jesus para a residência do governador. Reuniram em torno dele para dar tapas, para trocar em toda a tropa, despindo, cobrindo-no com um manto vermelho, e fazendo uma coroa de espinhos, puseram na sua cabeça, na mão direita puseram uma vara, e ajoelhando diante dele, zombavam, dizendo: salve, ó Rei dos Judeus. Irmãos, quando o pastor Cezinha me convidou para estar aqui nessa noite, eu falei: pastor Cezinha, até então era no domingo, e o pastor falou: é possível você estar na Santa Ceia, no culto de sábado? Eu falei: pastor, vamos. Ele: você já aproveita e ministra a palavra. Irmãos, eu já fico trêmulo em culto, vamos falar assim, convencionais. Na Santa Ceia eu sinto um peso dobrado. E eu comecei a meditar em casa, eu falei: eu preciso meditar na palavra. E desde quando o pastor Cezinho me convidou, houve várias situações que ocorreram na minha vida. Em torno de 2 semanas, Deus ele me colocou numa posição dentro da casa do Senhor que eu não imaginaria estar hoje. Deus já tinha me separado como cooperador, diácono, e no domingo passado Deus me separou como presbitério. E quando Deus ele me separou e quando eu comecei a meditar na palavra do Senhor, Deus ele me fez lembrar de como foi a crucificação de Jesus. Como foi o processo a qual Deus ele passou para que nós possamos hoje estar aqui nessa noite. O pastor ele falou sobre o versículo 26, sobre a Páscoa, sobre a última ceia. E o 27 ele começa a tratar que após a ceia houve um traidor que entregou o nosso Jesus. E a história, a Bíblia vai contando que os soldados foram buscar a Jesus, pegaram ele para ser julgado, eu creio que a Bíblia fala que já estava tudo preparado já, irmãos, porque era um propósito de Deus. E quando pega Jesus, Pedro, ele tentou salvar Jesus. Olha, não vai levar o mestre. Pegou a espada e cortou a orelha de um soldado. E Jesus ele fez lembrar que quando, é até cômico, né? Jesus ele sendo preso e ele ainda faz o milagre que é a restauração da orelha do soldado. Mas a Bíblia vai contando que Jesus ele é conduzido com os soldados para Pilatos. E Pilatos, olha, chicoteia, bate em Jesus. Os soldados pegam a vara, dá na mão de Jesus, ajoelham como que estavam zombando de Jesus, gospem em tua face, fazem uma coroa de espinhos, colocam em sua cabeça, colocam uma cruz pesada para que Jesus possa carregar até o Gólgota. Começa a entender, irmãos, meditar comigo. Olha o que Jesus passou para que você pudesse estar aqui nessa noite. O culto de Santa Ceia é para nós lembrarmos do sangue que foi derramado para mim e para você. Jesus ele pagou um preço que era para mim e para você. Jesus ele carregou a cruz até o monte. Foi crucificado,
colocado na cruz, furaram suas mãos. Imagine-se, Jesus ele é 100% homem, mas também ele é 100% Deus. E nessa tarde Deus ele me fez lembrar e entender que, imagine Jesus, ele como homem, ele se indagando, será que vai valer a pena eu pagar o preço por este povo a qual eu preguei, esse povo a qual eu levei a cura, esse povo a qual eu libertei do espírito maligno? E hoje são esse povo que eu curei, que eu libertei, estão gritando: crucifica-me. Esse povo que está gritando: crucifica-me. Imagine Jesus 100% homem, como carne, pensando: será que vai valer a pena? Este povo pecador. Mas ao mesmo tempo, o 100% Deus vai valer a pena, porque eu amei primeiro. Vai valer a pena porque o preço a qual eu estou pagando aqui na cruz vai purificar, vai transformar este povo a qual eu amei primeiro. O 100% Deus falando: vai valer a pena eu morrer, vai valer a pena eu sangrar por este povo. Vai valer a pena sim. E Jesus ele foi crucificado. Os soldados, Jesus pediu água e os soldados deram vinagre para Jesus beber. Meu irmão, entenda, olha o preço que Jesus pagou para que você possa estar aqui nessa noite. Eu não quero te emocionar, eu quero que você entenda que você tem valor. Não é apenas algo banal que Jesus fez, não, ele pagou a conta que era minha e que era tua. Ele se deu como cordeiro. Ele se doou como o cordeiro que tira o pecado do mundo, como diz João Batista. Eis que vem o cordeiro que tira o pecado do mundo. Estamos vivendo um tempo, pastor Vanderlei, que nós estamos tão acostumados em ouvir palavras que confortem o nosso ego. Estamos se esquecendo da verdadeira palavra, que é a cruz. Estamos se esquecendo da verdadeira palavra, que é aquela que nos confronta e mostra quem somos de verdade. É muito fácil eu vir aqui falar: olha, você vai receber, você vai ter, você não precisa nem pagar um preço. Porque quando tem muitas pessoas, irmãos, a geração está aceitando Jesus, mas não está querendo o processo, não está querendo se renunciar de verdade para ter uma comunhão com o Pai. Só está querendo o que Jesus pode oferecer, mas não está querendo ter a renúncia para ter uma vida com comunhão com o Pai. É muito fácil nós queremos só o que Deus pode oferecer. O filho pródigo, ele saiu da casa, mas quando ele se perdeu, ele lembrou que o que o pai oferecia não é o que o pai tinha. Ele simplesmente lembrou que o pai, que na casa ele tinha pão, ele tinha comida, mas ele voltou para casa e o pai o recebeu. E nós, como os cristãos, nós temos que entender que o preço foi pago. Alguém pagou a conta que era minha e que era tua. E a Bíblia, estou sendo bem rápido, irmãos, que eu não quero me prolongar. E a Bíblia fala sobre que Jesus ele foi crucificado. Na sexta-feira, quando Jesus ele disse: está consumado, rasgou-se o véu de cima e embaixo. O corpo de Jesus foi sepultado. Irmãos, a sexta-feira foi uma sexta-feira chorosa,
triste. O sábado foi um sábado silencioso. Mas no domingo, houve festa porque o rei ressuscitou. O rei ressuscitou. Aquela cruz, aquele pecado que você fazia, que nós fazíamos, foi pago na cruz por nós. Jesus, ele pagou a conta que era minha, que era tua. Reflete um pouco, irmãos. Aonde Jesus te tirou, aonde você está hoje? Será que você sendo pecador, você estaria aqui nessa noite? Será que Jesus não tendo pago a conta, será que você estaria aqui nessa noite? Será que Jesus não tendo morrido naquela cruz, você estaria aqui nessa noite, glorificando a Deus e ceando? O profeta começou a chorar. Sabe, irmãos, a cruz ela está vazia, porque o rei ele ressuscitou. Ai, Bruno, mas a minha vida ela está tão conturbada, com muitas lutas. Mas aquele que pagou a conta por mim e por você, ele está aqui nessa noite. Ele está aqui de braços abertos, falando: eu paguei a conta, mas eu estou aqui para te encher. Eu estou aqui para transformar a tua vida, para que você possa ter uma comunhão maior comigo, para que você possa vivenciar o sobrenatural ainda maior na sua vida. Irmãos, o meu coração chora e se alegra ao mesmo tempo, porque Jesus ele pagou a conta. Eu não sei se você queria ouvir uma outra palavra, mas Deus ele está falando para você aqui nessa noite: lembra do que eu paguei na cruz, lembra do sangue derramado. Precisamos voltar ao primeiro amor, irmãos. Precisamos entender que a cruz não é apenas um amuleto. Jesus não é um amuleto. Jesus é o pão da vida. Jesus é o transformador de história. Jesus é o que ressuscitou. E nessa noite, irmãos, para terminar a minha ministração, simplesmente eu quero fazer uma pergunta para os irmãos e os irmãos respondem para si mesmos. Mas responde sinceros. Será que a nossa vida, o que os irmãos têm feito o dia a dia, tem agradado ao nosso Senhor Jesus? Será que a nossa fé está baseada no que Jesus diz nessa palavra aqui? Será que estamos vivendo o que a Bíblia diz que nós devemos fazer? Hoje é um culto de Santa Ceia. É um culto a qual nós precisamos refletir se estamos sim diante de Deus. Imagine se Deus ele voltasse hoje, ele estivesse aqui falando: olha, igreja, vamos comigo para o céu. Será que nós, inclusive eu que vos falo, subiríamos? Eu tenho convicção que eu vou para o céu. Quantos aqui estão convictos que irão morar no céu? Quantos aqui estão preparados para ter uma ceia
uma entrega de lembrança do preço que foi pago na cruz. É o preço, é o sangue de Jesus derramado na cruz por mim e por você. Jesus pagou a conta que era minha e que era tua. Quem é esse que nós temos pecados, ele doa a sua vida? O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Meus irmãos, fiquemos em pé, por gentileza. Ainda tem a ceia, eu não quero me prolongar. Irmãos, nesses minutinhos que me restam, eu gostaria de pedir para os irmãos: curva vossas cabeças, meus irmãos. E começa a meditar, a lembrar da sua pequenez. Comece a entregar a sua melhor adoração a Deus. Comece a pedir perdão para Deus pelos seus pecados, pelas suas falhas. Comece a pedir para Deus: Senhor, limpa-me para que eu possa ser purificado e ceiar, Senhor, diante da tua presença. Pois eu sou falho, sou pequenino, mas a tua cruz, o teu sangue me purifica de todo o pecado. Comece a pedir para o Senhor te limpar nessa noite, te purificar. Senhor, eu não sou merecedor da tua glória, mas a tua graça me basta, Senhor, para me glorificar o teu nome, o teu amor, Senhor. Me deparei com aquele mestre escrevendo, com os dedos no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra te oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a frase: atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Tua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é tua morada. A minha alma busca
buscava e nada me completava. Isso é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Jesus, ele pagou a conta por mim e por você, irmãos. Saia daqui, participe da Santa Ceia entendendo que Jesus, ele morreu por mim e por você, mas ele ressuscitou e ele vive. Ele vive. Ele vive. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode adorar a Deus, agradecer a Deus por esta palavra. Irmão, é tão sério. É tão sério o que Jesus fez por nós. Para você entender, tem gente que não consegue entender o que Jesus fez por nós. É como Deus estava em guerra com a humanidade por causa do pecado. Deus nunca amou o pecado, nunca. Jesus sempre odiou o pecado. E o homem, como estava caído no pecado, a ira de Deus estava sobre o homem. É como viesse crianças à frente e a destruição fosse morte. Inocentes estavam morrendo todos os dias, porque nasce no pecado. Era uma destruição total da humanidade. Satanás estava feliz porque ele tinha vencido. Mas o escritor aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 20, vai dizer que através do sangue de Jesus houve paz na terra. Através do sangue de Jesus, através do sacrifício no Calvário, houve paz. A paz foi estabelecida entre nós e Deus. Sabe por que você não é acusado? É porque o sangue de Jesus foi derramado por causa de mim e de você. E havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliou-se consigo mesmo todas as coisas. Quem poderia trazer esta reconciliação não era nós. É por isso que não é por mérito, irmão, não é por obras, para que ninguém bata no peito dizendo eu tenho o direito de ser salvo. Não, não temos o direito, é pelo precioso sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então adore a Deus nesta noite, neste culto de ceia. Oh, aleluia! Por isso que a ceia, irmãos, é um culto de festa. É por isso que Jesus faz questão de dizer: fazer isto em memória de mim. Esse dia é marcado na nossa vida. Alguém morreu por mim, alguém sacrificou-se por mim, alguém justificou-se por mim, alguém purificou a minha vida, e este alguém é Jesus. Ele está aqui nesta noite para ser adorado. Você já prostrou-se diante dele aqui? Já adorou a Deus nesta noite? Já abriu a sua alma para agradecer a ele neste lugar? É noite de agradecer a Deus.
Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Convido você para nós fazermos a leitura da ceia do Senhor no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso de número 23, que diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Nós vamos estar orando neste momento, apresentando o pão neste momento, com o pastor Vanderlei. Oremos, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está, Senhor, em minhas mãos, Senhor, esse pão, simbolizando o teu corpo, Senhor, que foi sacrificado por nós ali na cruz do Calvário. Pai, que cada irmão, que cada irmã, que ao participar, Senhor, saiba ou recebam em si vida, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém, papai. Bom, Bruno, pode louvar a Deus enquanto os nossos obreiros estão partindo o pão. Glória a Deus. Aleluia, vai glorificando a Ele aí. Glória a Ti, Jesus. Digno de louvor, digno de louvor, Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, Ele é digno, digno de louvor, digno de louvor, Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Ele é digno
Faça assim com as mãos, meus irmãos. Tomai e comei, disse Jesus. Este é meu corpo que foi partido por vós para a remissão dos vossos pecados. Pode ceiar, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. É o Senhor Deus poderoso que ressuscitou, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Aleluia, aleluia. Vamos estar orando, meus irmãos, pelo cálice neste momento, em nome de Jesus. Amantíssimo Deus, soberano Pai, Deus amado, Deus querido, aqui está, Senhor Deus, esse suco de uva simboliza, Senhor, aqui está, Pai amado, Pai querido, esse suco de uva, Senhor, que simboliza, Pai, o teu sangue derramado na cruz do Calvário. Pai amado, Pai querido, abençoa, Senhor Deus, todos os irmãos que vão participar. É o que te pedimos, Senhor Deus, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Sempre amém. Para Ele são todas as coisas. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Levante assim, meus irmãos. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Vai adorando a este Jesus. Ele está neste lugar. Ele está aqui, meus irmãos. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tomai e bebei, disse Jesus. Este é meu sangue, símbolo da nova aliança. Fazei isto em memória de mim, para a remissão dos vossos pecados. Pode cear glorificando e exaltando a Ele, a este Jesus maravilhoso. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a
sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Com saber conhecer de Deus. Qual é Teus caminhos, sempre. Amém. Glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Oh, aleluia, aleluia. Gratidão a Deus, né, meus irmãos? Mais um mês nós podemos estar aqui na casa do Senhor. Muitos estão e não puderam estar, mas você está aqui. É motivo de nós te alegrarmos juntos, glorificar a Deus juntos, porque Ele é maravilhoso. Nosso Deus é maravilhoso. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada irmão que está aqui. Feliz em poder ver de volta irmão Flávio, ali irmão Eli, irmã Nena também da fazenda. Vi vocês aí, que bom, todos os irmãos. Sinto falta dos demais que não puderam estar aqui hoje, como o William, família, tantos outros que não vieram. O Manuel, que sofreu um acidente de bicicleta, né, mas está bem, só machucou os pés. Vamos orar por ele também. Vamos agradecer agora, irmãos, por esta ceia tão abençoada que Deus nos concede. Curve a sua cabeça um pouquinho, leve o seu pensamento a Deus e vamos agradecer a Deus. Vem cá, pastor Vanderlei, agradecer a Deus por esta ceia tão abençoada. Oremos, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, somos gratos, Senhor Jesus querido, por esta comunhão, Senhor, e por esta união, Senhor, com os meus irmãos. Pai, aqui estamos, Senhor, em agradecimento ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, abençoa o teu povo, a tua igreja, guarda-nos, papai, em nome de Jesus. Amém, papai. Meus irmãos, senta só um pouquinho, vou dar os recados. Mas antes, se o irmão Bruno quiser louvar a Deus, pode louvar. Aproveite esse moço aí, eu já cansou já. Vai lá, canta com alegria. Eu sei que vocês gostam. Aleluia. Meus irmãos, essa canção que eu vou ministrar para os irmãos é uma canção a qual ela ficou muito marcada na minha vida, que ela é muito relacionada à vida do meu filho. É uma canção a qual ela está gravada num projeto a qual Deus concedeu ao meu coração. E eu vou compartilhar com os irmãos. Que o teu título nunca falhará.
as respostas, mas sei em quem eu posso crer. Em meio ao caminho, me sinto tão sozinho, mas sei em quem eu posso crer. Eu sei em quem eu posso crer. Fiel hoje sempre será, girei pra sempre proverá, nunca falhará, nunca falhará. Teu reino nunca terá fim, que seja sempre tudo em mim. Nunca falhará, nunca falhará. Cercado pelo medo, procuro as respostas, mas sei em quem eu posso crer. Em meio ao caminho, me sinto tão sozinho, mas sei em quem eu posso crer. Eu sei em quem eu posso crer. Fiel hoje sempre será, girei pra sempre proverá, nunca falhará, nunca falhará. Teu reino nunca terá fim, que seja sempre tudo em mim. Nunca falhará, nunca falhará. Romanos 8:37 vai falar que nem a morte, nem a vida, nem o porvir, nem potestade, nem profundidade, nada pode separar-nos do amor do Pai. Essa canção, irmão, ela faz todo sentido para a minha vida e para a história a qual eu passei com meu filho. O meu filho, ele está aqui sorridente, andando para lá e para cá, é porque foi Deus que fez um milagre na vida dele. Porque quando ele nasceu prematuro, ele passou por vários processos, o coração parou. Não era nem para ele estar aqui nessa noite, mas teve um Deus a qual nós estamos aqui falando, que teve a misericórdia, que derramou a vida sobre a vida dele. E eu canto com ousadia para falar: eu não sei a maneira que você está aqui, mas eu sei é o Deus a qual eu sirvo, que tem todo o poder para transformar, para mudar, para realizar milagres. Eu sou prova disso, que nada pode nos separar do amor de Deus. Aleluia. Nem a morte, nem a vida ou poderes vão nos separar. Nunca falhará, Ele nunca falha, aleluia. Nem a morte, nem a vida ou poderes vão nos separar. Nunca falhará, Ramaya Show. Nem a morte, nem a vida ou poderes vão nos separar. Nunca falhará. Nem a morte, nem a vida ou poderes vão nos separar. Nunca falhará. Girei pra sempre proverá, nunca falhará, nunca falhará. Teu reino nunca terá fim, que seja sempre tudo em mim. Nunca falhará, nunca falhará.
Ele nunca falha, irmãos. E Ele cuida de nós. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão Bruno, toda essa equipe aí abençoada. Eu valorizo muito, irmão, a área da música, porque eu sei quanto é difícil esse negócio, viu? Só eu sei o quanto é difícil. E quando eu vejo que há dedicação, há ensaio, aí eu valorizo mais ainda, porque não é fácil, irmão. Nós estamos vivendo um tempo de comodismo, as pessoas fazem as coisas tudo de qualquer jeito, né? Chega na casa do Senhor sempre em cima da hora, achando que está fazendo muito em vir. Mas a Bíblia nos ensina a trazer um culto racional, trazer louvores, trazer cântico, trazer oferta de gratidão a Deus. O seu culto ele tem que ser com excelência. Então eu louvo a Deus pela vida desses irmãos que ensaiam, que dedicam, viu, irmão Bruno? Deus abençoe, vocês estão no nosso coração, tá bom? E essa casa está sempre aberta para vocês, com muita alegria. Obrigado, obrigado.